por exemplo, uma pessoa que tem uma estrutura física em que ela é mais leve, ela tem uma baixa densidade corporal, aquelas pessoas que perdem peso com facilidade, essas pessoas que têm a pele muito seca, que são friorentas, têm muito frio com facilidade, que são muito agitadas, têm muito movimento, têm mais características relacionadas ao dosha vata. Enquanto pessoas que são mais calorentas, vermelhas, a pele mais oleosa, a pessoa tem a pele mais quente, produz calor com muita facilidade, essa pessoa tem mais características de pitta. Essa pessoa também tem mais uma produção de massa muscular, uma densidade corporal intermediária. Enquanto pessoas que têm uma estrutura grande, a pessoa que forma tecido corporal com muita facilidade, que ela é mais pesada, letárgica, aquela pessoa que fica com edema nos membros inferiores, inchaço das pernas, muita salivação, essas pessoas também têm mais frio, elas têm mais qualidades de kapha, certo? E existe, lógico, como eu falei, essa possibilidade da pessoa ter características de 1, 2 ou mesmo dos 3 doshas, tá? O que acontece? Dentro dessa visão dos doshas, nós nascemos com mais características de kapha. Por quê? Nós, quando crianças, temos a maior característica de produção de tecidos, de crescimento. Por isso que geralmente a criança nasce toda mais fofinha, com mais tecido gorduroso, e ela vai tendo um processo de produção de tecido, ela vai crescendo. Por isso que é muito comum também, em processos de adoecimento, as crianças formarem tecido de forma excessiva, por exemplo, catarro, problemas de pele, ou mesmo problemas de gordura. Então, com isso, a criança mostra que é um kapha excessivo, tá? Enquanto, quando chegamos à fase adulta, a partir dos 14 anos até os 45, temos uma predominância de pitta na nossa vida. Com isso, a pessoa tem mais produção de movimento, ela produz no trabalho, ela constitui a família. Então, toda essa movimentação de pitta, toda essa criação de pitta, e começam doenças que também são mais relacionadas ao dosha pitta. Então, casos de pressão arterial elevada, casos de sangramento, porque o sangramento é como se o fogo queimasse o vaso e a pessoa tivesse quadros de sangramento, né? E após os 45 anos, a pessoa começa a ter maior influência do dosha vata. Por isso que é comum você perceber os idosos tendo desnutrição, desidratação da pele, os ossos perdendo cálcio, se tornando mais frágeis. Então, em cada época da vida, temos uma dominância de um dosha. Por isso, muitas vezes as pessoas perguntam, o dosha pode variar conforme o passar do tempo? Existe essa predominância dos doshas. Então, na infância, mais kapha, na fase adulta pitta e quando o idoso vata, porém a sua constituição, a sua natureza, isso não muda, isso vai ser sempre estável. E outro processo que acontece dependendo do seu estilo de vida, mesmo o seu dosha de constituição sendo predominante 1, você pode ter adoecimento por excesso de outro dosha. Geralmente a gente adoece pelo dosha que a gente tem mais qualidades, porque a tendência é ter excesso dessas qualidades causando o processo de adoecimento, porém se tivermos um estilo de vida que tem muito das qualidades de outro dosha, nós podemos adoecer dele. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser kapha, ela pode ter uma constituição mais densa, uma pessoa mais pesada, friorenta e tendendo à estabilidade, e ela se tornar, por exemplo, pilota de avião. E o que acontece? Essa pessoa vai se deslocar em alta velocidade, de forma excessiva, num lugar nas nuvens. Então, tudo com muita característica de vata. Essa pessoa, então, pode começar a ter a pele mais seca,
pode começar a ter desidratação em excesso, mesmo porque também no avião tem ar-condicionado que é seco. Então existe todo esse processo da natureza da pessoa, a influência do meio ambiente, dos hábitos de vida dela e da faixa etária da pessoa, certo? Então isso tudo depende bastante de questão de observação. O que você é desde a infância, por quanto tempo você carrega essas características. Então a característica que você carrega por um longo tempo, isso mostra mais as características da sua essência, da sua constituição. Algo que você começou a apresentar recentemente, após alguma mudança do estilo de vida, provavelmente isso está relacionado mais com algum ponto específico só de desarmonia dentro do seu metabolismo. Dentro do Ayurveda, quando se fala da constituição, se usa um nome de Prakriti, e quando se fala no processo de adoecimento, se fala Vikruti. Então é muito comum usar esses termos durante uma consulta de Ayurveda. Falando um pouco mais sobre os doshas, tem algumas características também específicas de cada um dos doshas. Então, por exemplo, o Vata tem aspectos de movimento, criatividade, flexibilidade, porque o ar tem toda essa característica de movimentação. O ar encontra uma barreira, então ele acha uma dificuldade, ele logo muda de objetivo, né? Então são pessoas que são muito flexíveis, observam alguma obstrução, dificuldade em uma área da vida, elas vão para outra. Criatividade, porque o vento é como se fosse buscar a solução para os problemas da vida, né? E num aspecto já mais negativo, o Vata tem muitos processos de ansiedade, porque a ansiedade vem muito da expectativa, da insegurança. Então é como se a pessoa perdesse o chão, ela ficasse muito leve e dá aquela sensação de frio na barriga, muita expectativa, né, sobre as coisas, muito medo. E outra característica são movimentos anormais, porque como o ar está relacionado com esse processo de movimentação, então cãibras, tremores, certo? Então, aquelas fasciculações que muitas vezes as pessoas se queixam do olho ficar palpitando, né? Tudo isso tem relação com processos de adoecimento pelo dosha Vata. O dosha Pitta já tem as características de ter uma boa digestão, uma digestão forte, muita inteligência, porque a inteligência é você receber uma informação e digerir essa informação, então tornar essa informação parte do seu conhecimento. A objetividade de Pitta, porque é como se fosse o fogo vai lá e ele vai sendo bem penetrante, ele vai entrando para queimar alguma área. E aspectos negativos de Pitta é que ele tem muito processo de irritabilidade, impaciência, muita crítica, muito julgamento de forma excessiva. E outra característica são as doenças inflamatórias, porque os processos inflamatórios têm características semelhantes à do fogo. Toda inflamação contém calor, o processo inflamatório deixa a área do corpo avermelhada, certo? Inchada, porque lembrando que o Pitta é formado de fogo e água, então esse inchaço, esse edema tem relação com as doenças relacionadas ao Pitta, quando esse edema tem características inflamatórias e vermelha. Já o dosha Kapha, ele tem as características de estrutura, de coesão, de estabilidade, né? Tudo isso que deixa denso, característica de Kapha. Então, por exemplo, a saliva, a lágrima, esses tecidos do corpo que são mais, que tem essa característica de lubrificação, são de qualidades de Kapha. A calma, a tranquilidade, o senso de proteção, porque o Kapha vai trazer esse aspecto nutritivo e de proteção. Por exemplo, o tecido gorduroso, ele existe no ser humano como um mecanismo de proteção física contra traumas, batidas, e mesmo proteção térmica, para proteção contra o frio, promoção de calor. Os aspectos negativos de Kapha, então, são os ciúmes, o apego, a possessividade excessiva,
que o Kapha pode ter por essa questão da coesão. Ele tem dificuldade em mudar hábitos de vida, ele tem dificuldade em deixar as coisas, pessoas e coisas irem embora, e outros processos como doenças de acúmulo. Então, por exemplo, colesterol aumentado, diabetes, que é a glicemia aumentada, obesidade, os edemas frios, então edemas dos membros inferiores, os inchaços, também tem relação com o dosha Kapha.